Fim de jogo aqui no Barradão, 1-1, apesar da torcida comemorar como se fosse uma vitória. Foi um sentimento de alívio por não ter perdido a partida em casa diante da Jacuipense. E o Vitória ainda não venceu no Barradão. Empata pela segunda vez, a primeira contra o Barcelona por 0-0 e agora em 1-1 contra a Jacuipense. O Vitória não jogou bem na partida de hoje, a Jacuipense acordou depois dos 25 minutos e começou a criar jogadas de perigo, mas sem o refinamento preciso para concluir em gols. O Vitória ainda estava um pouco desligado, ao meu ver, na partida, porque estavam trocando passes nos setores defensivos, apesar de em alguns momentos ocupar apenas o espaço do campo da Jacuipense. Está com todos os seus atletas no campo da Jacuipense, mas isso não foi suficiente para imprimir um gol na equipe adversária. Hoje tivemos aqui a estreia no Barradão do goleiro Gabriel Vasconcelos, que veio do Juventude. Tivemos a estreia de Wellington Rato pela equipe do Vitória aqui no Barradão também. O retorno de Osvaldo, que foi bastante celebrado pela torcida na hora da apresentação da escalação da equipe rubro-negra aqui no Barradão. Também Wagner Leonardo retornou hoje, voltou no banco de reservas, iniciou a partida somente no segundo tempo com as mudanças de Carpini. Wagner Leonardo não entrou muito bem na partida, já no primeiro lance cometeu uma falta e já levou cartão amarelo, ficando pendurado o resto da partida, causando ali um perigo para que o Vitória ficasse com um jogador a menos. O confronto leva seu terceiro empate. O Vitória leva melhor nesse confronto direto, tem 4 vitórias contra 3 da Jacuipense e agora são 3 empates. O retorno de Osvaldo, como eu falei, foi bastante celebrado, porém o atleta não teve um rendimento à altura daquilo que os torcedores já viram ele produzir pelo Vitória. O Osvaldo estava sendo acionado no primeiro tempo bastantes vezes, mas não conseguia dar prosseguimento na jogada. Sim, acabou de retornar da lesão, o primeiro jogo dele, após essa lesão que ele teve, que ficou afastado durante o resto da temporada passada, mas ainda não está em suas qualidades físicas suficientes para contribuir para a equipe rubro-negra nos jogos. Wellington Rato se apresentou bem na partida, na sua estreia, foi pedindo bola, pedindo passes para poder criar jogadas, atuou mais pelo meio de campo hoje. Teve uma jogada logo no início do jogo em que ele recebe pelo lado direito do campo e inverte a jogada para o outro lado, clareando o lance, mas não sendo bem aproveitado pelos atletas do Vitória na sequência. Aos 15 minutos, assim, um jogo muito morno ainda, sem chances reais de gols. A torcida estava um pouco impaciente e contestando a atuação da equipe no campo, faltando para o Vitória ali agressividade, faltando também fazer valer o mando de campo e colocar o seu adversário em condição desigual e em condição ruim no jogo, sendo acuado e recuado assim na partida, mas não foi isso que o Vitória conseguiu. A Jacuipense, depois disso, começou a crescer na partida e não ficar tímida mais no jogo. Portanto, a equipe de Riachão de Jacuípe começou a criar oportunidades. Teve um lance de choque ali do jogador da Jacuipense, o Guilherme Rende, com o Osvaldo, que ocasionou na saída do meio-campista da Jacuipense para a entrada do 21, William, que é um jovem. Eu gostei da atuação dele na partida enquanto esteve em jogo. Começou com ele as jogadas pelo lado direito ganharem um ar de jogadas táticas, triangulações, agressividade e alçadas na área. Teve muita bola alçada do Vitória da defesa para o ataque sem nenhum retorno para o gol. Teve uma parada técnica no jogo que foi a oportunidade que o Carpini teve para cobrar dos seus jogadores de uma forma assim irritada a falta de criatividade e agressividade da equipe perante o Jacuipense. Pelo menos foi isso que eu percebi assistindo aqui a partida no setor destinado aos jornalistas. A Jacuipense veio chegar com perigo mesmo aos 30 minutos do primeiro tempo,
mas, como eu disse, sem refinamento, não conseguiu concluir a gol. O Hugo, lateral do Vitória, ele recebe um cartão amarelo numa saída de bola errada, que foi um dos lances que eu mais observei assim do Vitória, tentando sair da defesa, trocando passes, mas não estava conseguindo. A equipe rubro-negra, quando não conseguia, tentava alçar a bola da defesa ao ataque e assim não conseguia também ter conclusão da jogada. A jogada iniciava na defesa e encerrava na linha de fundo, dando tiro de meta para o goleiro da Jacuipense. O primeiro chute mesmo, o primeiro chute da partida foi de Fabrício Santos. Em uma divisão de aplausos e críticas, o atacante do Vitória chutou de fora da área em direção ao gol, mas a bola subiu indo à arquibancada. Alguns torcedores aplaudiram, outros criticaram o atleta por não ter passado a bola para outro jogador do Vitória. E aos 45, o Wellington Rauto que teve uma chance preciosa nos pés, uma cobrança de falta, perto da grande área, e acabou que o goleiro da Jacuipense defendeu muito bem, enviando a bola para a linha de fundo, assim dando escanteio para a equipe rubro-negra, que também não conseguiu aproveitar depois. E o William Oliveira, num chute a queima-roupa no escanteio, fez o goleiro fazer uma grande defesa, mas não conseguiu converter em gols. No primeiro tempo terminou 0-0, um jogo muito morno e com pouca criatividade, sem chances reais de gol. O Vitória volta para o segundo tempo com mudanças. O Zé Marcos dá lugar ao Wagner Leonardo. O Ricardo Hiller dá lugar para o Ronald, que foi bem na partida contra o Barcelona, mas hoje não repetiu essa atuação. Oswaldo saiu para a entrada do Janderson. E o gol foi de Janderson, gol contra, que o Vitória fez aqui no Barradão, uma cobrança de escanteio da Jacuipense pelo lado esquerdo do ataque da equipe de Riachão do Jacuípe. Janderson foi tentar cortar, acabou de casquinha mandando para a própria rede, ali na bochecha do gol, sem chances para o goleiro do Vitória, o Gabriel Vasconcelos, que não pôde nada fazer. A Jacuipense sai na frente do placar, o Vitória esboça logo de imediato uma reação, acaba que não consegue concluir a gol de maneira eficaz, e o Janderson foi bastante criticado depois disso, porque teve uma chance clara ali dentro da grande área e não conseguiu concluir a gol. Ele acabou isolando a bola, pegando embaixo da bola, mandando ela por cima na arquibancada. O torcedor ficou bastante irritado com o atacante rubro-negro. Quase o segundo gol sai da Jacuipense com o passe, uma jogada do William pelo lado direito para cima do Wagner Leonardo. Wagner Leonardo errou o bote na saída do lance e acabou deixando o William, o camisa 21, que entrou no primeiro tempo, rabiscar pelo lado direito. Ele rolou a bola para trás, mas o jogador da Jacuipense, o Matheus Firmino, não conseguiu concluir com primor ao gol. Acabou também isolando. Tá aí uma falta de primor técnico das duas equipes hoje na partida, na hora de finalizar ao gol. Algumas jogadas se iniciavam, não tinham aquele refinamento, nem aquela tática de envolver o adversário, mas quando assim elas apareciam, seus atletas não estavam preparados suficientemente para concluírem a gol e fazerem um gol na partida. Faltou primor técnico, faltou recursos também e jogadas mortas no meio-campo e no ataque para desenvolver mais chances de perigo. O segundo tempo, como falei, começou diferente do primeiro tempo, com chances reais de gol, visto que a Jacuipense fez logo um gol no início e o Vitória esboçou uma reação. Era nítido que o Vitória ia correr atrás do resultado, estando jogando principalmente dentro de casa, diante da presença do seu torcedor. Em outra cobrança de falta, o Wellington Rauto fez o goleiro trabalhar novamente e espalmando para além de fundo, causando escanteio. O Wellington Rauto teve duas chances na bola parada, acabou não conseguindo converter em gols, mas ganhou destaque hoje na partida pelo lado do Vitória. Pelo lado da Jacuipense, eu acredito que o camisa 10, o Matheus Firmino e o 21, o William, para mim, tenham sido os destaques da partida, além também do goleiro da Jacuipense, que fez grandes defesas nas cobranças de falta de Wellington Rauto e no chute a queima-roupa de William Oliveira. A Jacuipense desperdiçou uma grande chance depois dessa cobrança de falta aí do Wellington Rauto ao contra-ataque. O Flavinho acabou chutando para fora numa bela jogada
pelo lado direito, em diagonal à grande área, passando pela meia-lua. Ele acabou desperdiçando de chapa, mandou muito para fora, assim, a bola passou do goleiro Gabriel, do Vitória. O Wagner Leonardo também viu a bola passar e ela acabou indo pelo lado esquerdo do gol, sem muito perigo após a finalização, porque a jogada criada foi boa e clara, deixou o atacante em condições de fazer o gol. Ele pegou de chapa, cruzado, mas pegou fraco e sem potência para fazer o gol, que seria o segundo da Jacuipense na partida. Poderia colocar ainda mais o Vitória em maus lençóis e complicaria muito a situação do rubro-negro baiano hoje aqui no Barradão. Com 30 minutos depois disso, o Janderson desperdiça uma chance muito clara na grande área, recebe a bola depois da jogada de Fabrício, ele acaba isolando a bola e o torcedor fica muito irritado. Depois dos 40 minutos, o Jacuipense teve uma falta de média e longa distância. O atleta do Jacuipense, que agora não me recordo o nome, chutou de longe, não mediu esforços, a bola passou rente ao gol, causando perigo, e quase a Jacuipense ampliava o marcador aqui no Barradão. E depois de tanto tentar o Vitória, a torcida bastante irritada, pedindo que o time fosse ao ataque a qualquer custo, pelo menos um empate, porque a derrota hoje sairia muito amarga. O empate saiu com gosto de vitória e a derrota sairia com gosto muito amargo. O Vitória, depois de tanto tentar, uma bola alçada na grande área, Wagner Leonardo, depois de fazer, apesar da assistência, não fez uma grande partida, mas até ali ele apareceu como salva-vidas para a equipe rubro-negra. De cabeça deu assistência para Fabrício, que estava dentro da área, concluir a gol e empatar. A torcida vai ao delírio aqui no Barradão, comemora bastante um empate, como se fosse uma vitória, porque a situação e condição do Vitória na partida não estava nada boa. É isso, a torcida comemorou no final como se fosse uma vitória. Os jogadores em campo do Vitória ficaram insatisfeitos perante suas apresentações, foi muito abaixo do que o torcedor esperava. Ficaram insatisfeitos na partida. Os jogadores da Jacuipense reclamaram com a arbitragem, mas nada houve ali dentro da grande área, acredito eu. Eles deveriam estar reclamando do salto do Wagner Leonardo ao cabecear e dar assistência para o gol de Fabrício, mas o juiz, junto com toda a arbitragem, não viu nenhum lance faltoso nessa jogada do gol do Vitória. A Jacuipense sai hoje com um empate amargo, o Vitória sai com um alívio, a torcida comemora como se fosse uma vitória, mas o time não apresenta um bom desempenho na partida de hoje. É isso. Final de jogo aqui no Barradão, 1-1, Vitória e Jacuipense. Vitória ainda não venceu no Barradão no início de 2025. E a Jacuipense consegue um empate. Quer dizer, desperdiça uma vitória e fica com um empate aqui no Barradão. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e segue o canal para mais vídeos. Valeu!